Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Certa vez Jesus estava ao lado dos seus discípulos, e esses homens pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Ao observar a oração de Jesus, todos eles viram que Jesus tinha uma intimidade nunca vista antes. Jesus usava de uma proximidade com Deus que nenhum deles desfrutava. Tanto é que eles clamam: olha, não tem como você nos ensinar a orar. E provavelmente, se fosse nos dias de hoje, estaríamos ali com caneta e papel na mão, tentando decifrar a técnica que Jesus usava para a oração. Então Jesus propõe isso que nós chamamos de um modelo de oração. O Pai Nosso não é uma reza para ser repetida. É claro que há um significado muito grande em lembrarmos do Pai Nosso em alguns momentos da igreja. Isso é válido. Mas ela não funciona como algo que deve ser repetido como se fosse um mantra. Funciona como um modelo de uma oração viva. E baseado na oração do Pai Nosso, esse modelo que Jesus Cristo nos dá, tem que moldar a nossa vida de oração. Nós temos falado muito sobre oração nesses últimos dias. No último domingo, a Evenosni ministrou sobre oração aqui o tema. Tivemos a oportunidade no final, orarmos ao Senhor baseado na ministração que Ele nos trouxe. E ardeu no meu coração ministrar também sobre oração, porque precisamos nos aprofundar nesse tema. A igreja precisa ser uma igreja que ora. A igreja precisa ser uma igreja madura na fé cristã, que compreende as Escrituras e também experimenta o poder de Deus através da oração. Uma igreja que se põe na brecha, na intercessão. Nós, ao chegarmos no estacionamento do centro de adoração, somos impactados com a torre de oração. Eu e você temos que ser lembrados que nós somos chamados a sermos uma igreja que ora. Não só individualmente, há um poder nisso, na oração do secreto, sim, mas também de forma coletiva, como igreja. Você já percebeu quantas vezes nós oramos aqui somente nesse culto? Quantas vezes você foi encorajado a levantar sua mão, levantar sua voz em oração? Inúmeras vezes, porque faz parte do que nós somos como discípulos de Cristo. É por isso que esses homens entenderam isso, porque a oração é tanto uma conversa quanto um encontro com Deus. Preste atenção, a oração não é apenas uma conversa, como um encontro com Deus. Eu não sei se você entendeu isso, vou repetir. A oração é tanto uma conversa quanto um encontro com Deus. E eu e você como igreja temos esse privilégio de termos essa conversa, esse diálogo, mas também esse encontro, sermos abraçados por Deus. Muitas vezes nós achamos que oração são palavras, mas quantas orações que nós observamos que são palavras sem coração? É mais importante uma oração sem palavras, mais coração, do que palavras vazias. É mais importante uma oração que seja em silêncio, mas que seja envolvido o seu coração, do que palavras repetidas. A oração do Pai Nosso nos mostra isso. Há um teólogo metodista chamado Samuel, que ele escreveu o seguinte: a maior preocupação do diabo, preste atenção, é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Você pode dizer um aleluia aí ou não? O diabo não tem medo das nossas atividades, dos nossos eventos, mas ele teme quando a igreja se coloca de joelhos em oração, quando a igreja tem um propósito, uma convicção do poder que há na oração. E o Pai Nosso nos mostra isso. 2020 e para 2021 nós estamos ainda nos resquícios dessa pandemia. Mostrou que
o verdadeiro cristão, homem e mulher de Deus, são aqueles que estão baseados na palavra de Deus e têm vida de oração, porque aqueles que não estão entre nós, estão lá em que Mateus capítulo 24 fala que o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente muitos se esfriaram na caminhada da vida, porque viviam da chama acesa do seu irmão, do seu vizinho, mas nunca desenvolveram isso em si. Nós vemos aqui, quantas reuniões de oração temos, em que poucas pessoas infelizmente fazem parte. Eu entendo, a vida é corrida, eu entendo que tem vários compromissos, mas infelizmente precisamos ter mais e mais pessoas. Isso nós falamos com todos os colegas que estão envolvidos no ministério. Quando falamos de um tema que é mais antropocêntrico, que é curas e milagres, muitas pessoas se aproximam, mas quando se fala de oração, de intercessão, são só alguns, os mais fortes, os mais escolhidos. Eu quero ver você nesse grupo, em nome de Jesus Cristo. E aqui, moldado pelas palavras de Jesus Cristo na oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, porque ela começa assim, Pai Nosso, e é um nome maravilhoso para essa oração. Nós vamos ver porque nós queremos enxergar muitas coisas aqui dentro dessa oração, que está inserida aqui no Sermão do Monte. Sermão do Monte foi quando Jesus trouxe os valores do reino de Deus para os corações dos seus discípulos e os levou a viver isso. Por isso, se você quer saber os valores do reino de Deus, estude o Sermão do Monte, leia o Sermão do Monte, medite sobre o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e dentro desse sermão está inserida essa oração modelo. Como orarmos, de que forma orarmos. A primeira característica que eu vejo dessa oração é que é uma oração que enxerga o outro. Uma oração que enxerga o outro, uma oração que é capaz de enxergar o próximo. É uma oração que não cabe o individualismo do século que vivemos. Não cabe a espiritualidade egoísta que muitas pessoas tentam desenvolver. Você conversa com as pessoas, não, pastor, eu não preciso da igreja. Eu tenho meu tempo com Deus. Eu vivo a minha vida. Não, você precisa ver, lá em casa é uma benção. Eu com Deus, Deus comigo e tá bom. Não entendeu o que é cristianismo. Vive a falácia, a inverdade de uma espiritualidade isolada, como se ele fosse o único ser humano em necessidade desse mundo. Não, aqui, eu e você temos que entender isso. Jesus começa com a seguinte expressão, Pai Nosso. Ele não fala, meu Pai, e ele teria todo o direito de falar isso. Ele teria toda a verdade em falar, meu Pai que está nos céus. Não, ele diz, Pai Nosso. Mas eu só vou enxergar o outro quando eu tiver uma revelação de quem Deus é para mim. Preste atenção. Eu só vou ter o olhar de bondade, de piedade, de misericórdia para com o próximo quando eu entender a revelação de quem Deus é para a minha vida. Quando Jesus introduz essa palavra Pai no aramaico, é Abba. Abba é uma palavra muito carinhosa de um filho para o pai. É quase que fosse um paizinho, um papai ou um papa, como alguns costumam dizer, poderia ser uma boa tradução, ou seja, uma grande intimidade de um filho para com o seu pai, e não há nada mais precioso, fala a verdade, você que é pai e mãe aqui, de que ter os seus filhos bem próximos de você, né? Eu tenho a minha filhinha de 5 anos, às vezes ela solta umas palavras erradas, e a minha esposa fala, você tem que corrigir, eu falo, não aguento, eu quero ouvir ela falar erradinho de novo, é bonito, é um absurdo isso, eu sei, mas é um carinho no coração. Você lembra que ela ainda é criança, e dá vontade de não crescer, né? Fica criança, ainda mais menina, ô Jesus, meu Deus do céu, volta Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas ele fala, Pai, essa revelação de Deus, nova revelação que Jesus traz de Deus para aqueles discípulos, tem que mexer comigo e com você. Hoje vivemos um tempo do Novo Testamento, vivemos um tempo da graça e assim por diante, costumamos falar Deus Pai, Deus amoroso, assim por diante, mas aqueles homens que estavam ali cercando Jesus, nunca ouviram isso, esse grau de intimidade para eles, era até insolência, e Jesus traz essa realidade, ei Deus, o Deus do Velho Testamento, o Deus justo, o Deus poderoso, Ele também é um Deus Pai, um Deus próximo, um Deus da intimidade. Agora eu e você, nos dias de hoje, temos que fazer o trabalho ao inverso. É fácil eu falar para você que Deus é Pai, você já ouviu muitas vezes essa realidade. Mas vivemos um mundo que se esquece que Deus também é santo, soberano, poderoso e justo. E só quando entendemos a transcendência de Deus, vamos entender a imanência de Deus como Pai.
Só quando entendemos que Deus continua sendo justo, poderoso, que nós temos que temê-lo e tremer diante dele, eu vou entender que ao mesmo tempo ele é um pai amoroso, que se curva para abraçar seus filhos. Mas muitas vezes nós vivemos no tempo da graça. Deus é pai, Deus perdoa todas as coisas, no final vai dar tudo certo. E vive essa vida dizendo que está debaixo de uma graça, debaixo de um pai amoroso, cuidadoso, e achando que ele pode viver a vida dissolutamente, que não vão ter consequências. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz, em Hebreus nós estudamos, que esse pai corrige seus filhos, disciplina seus filhos. Deus não mudou, querido. Por isso é muito importante eu e você lermos a Bíblia. Nós vamos ler Pentateuco, vamos ver histórias de um Deus que é justo, um Deus que condena o pecado. E quando olhamos para o Novo Testamento, vemos um momento em que Deus se demonstra como o mesmo Deus do Velho Testamento, e foi naquele momento, na cruz. Eu estava falando com a minha célula essa semana, falando desse Deus do Velho Testamento, esse Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, e que no Velho Testamento havia essa justiça, assim como o sol brilha. Se eu e você olharmos para o sol, a nossa retina será queimada. Se aproximarmos muito do sol, vamos ter insolação, queimaduras de vários graus. É assim, a justiça de Deus é forte e poderosa, mas através dela eu consigo ver todas as coisas. Mas essa justiça parece que foi, esse sol da justiça de Deus, do Deus soberano, parece que foi aplacado por uma nuvem no Novo Testamento. E essa nuvem só foi dissipada quando Jesus estava na cruz, e esse sol caiu sobre Jesus, consumindo ele. Quando ali na cruz do Calvário, Jesus é consumido pela justiça de Deus. Ele toma esse cálice em favor de mim e de você, e ele aplaca a ira e a justiça de Deus em si. Mas só quando eu enxergo com reverência e ao mesmo tempo intimidade quem Deus é, Pai, eu consigo enxergar o próximo. É por isso que a oração no Pai Nosso fala, Pai Nosso. Só quem consegue ter esse entendimento de Pai, e o pastor norte-americano chamado Tim Keller escreve que só um filho pode acordar um pai às 3 horas da manhã para pedir um simples copo de água. Ele vai além, é só o filho de um rei para acordar o rei às 3 horas da manhã para pedir um simples copo de água. Olha só que linda essa imagem. Ninguém teria a audácia de acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo d'água, a não ser filho. Eu e você podemos ter esse tipo de relacionamento de intimidade com Deus, mas assim isso vai nos levar a quê? A entender e compreender o próximo. A expressão Pai Nosso, ela está em toda essa oração. É nosso, essa compartilhar de Deus. É quando eu entendo que eu estou numa comunidade, eu estou dentro de uma família, em que as minhas preocupações egoístas não têm mais lugar. Como eu disse, a minha visão individualista, dessa espiritualidade individualista não cabe mais, em quem entende que Jesus Cristo veio para mim, para você, para a comunidade. Esse entendimento de que eu posso viver isolado, sem estar no meio do corpo da igreja, não cabe mais. Graças a Deus você tem esse entendimento, você está aqui na igreja, você está envolvido. Mas mais do que sentar-se em cadeiras, você precisa se envolver em célula, você precisa envolver nos cursos que a igreja fornece, você precisa estar na vida da igreja, não só sendo alimentado, mas também servindo, porque um Pai é nosso, Ele supre as nossas necessidades. A salvação em Cristo Jesus realmente é individual, mas existem experiências que só serão experimentadas no meio do corpo de Cristo, no meio da comunidade. São experiências que nós só temos aqui no meio da igreja. E eu e você podemos experimentar isso. Só que temos que ter esse passo em direção ao Senhor. E Ele fala que estás nos céus. Essa é a ideia de santidade, de poder que Deus é revestido. É o Pai Nosso que estás nos céus. Por isso que é uma oração que olha para o próximo, olha para o outro. É uma oração não egoísta, é uma oração que envolve as necessidades das pessoas. É uma oração que eu e você somos levados à intercessão. É uma oração que nos leva a ter ações concretas, assim como nós celebramos aqui nessa manhã a mochila solidária. Tantas mochilas trazidas aqui por pessoas que entendem o Pai que é nosso.
pessoas que entendem que se eu tenho necessidade, o outro também tem. É por isso que à noite nós vamos receber os alimentos do quilo do amor de pessoas que entendem que o Pai é nosso, que o Pai não é articulado pelas minhas necessidades, mas pelas nossas, que Deus move a sua mão em favor do seu povo, eu e você, Pai é nosso. Mas não só isso, não é só uma oração que enxerga o próximo, é uma oração que glorifica a Deus. Ele fala, santificado seja o teu nome. Ele fala, venha o teu reino. Ele fala, seja feita a sua vontade. Olha só que declarações. Começa com santificado seja o teu nome. Como que é isso, pastor? Será que eu preciso santificar a Deus? Não. Deus é santo, 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 totalmente santo, sempre foi e sempre será. Ele não precisa que eu e você o santifiquemos. Mas quando fala santificado, quer dizer de separado, eu entender que Deus é separado de tudo. E quando fala de nome, eu tenho que entender que para o hebreu o nome tinha um significado todo especial. Não escolhe nomes apenas abrindo um livro e falando, gostei desse nome, dessa fonética, vou dar para o meu filho, mas tinha um significado do próprio caráter da pessoa. Quando ele fala santificado seja o seu nome, é o seguinte, me ajude a adorar ao Deus Todo-Poderoso, de acordo com que Ele é único em seu caráter, porque Ele é santo e poderoso. Por isso quando a gente fala santificado seja o seu nome, ajuda-nos como igreja, a adorarmos a Deus, não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Você pode dizer amém ou não? Santificado seja o seu nome, essa oração que glorifica a Deus, e Ele fala, venha o teu reino. Que expressão maravilhosa. Daríamos para falar o ano inteiro sobre essa expressão, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Essa ideia de venha o teu reino, o reino de Deus, nós experimentamos o reino de Deus quando o próprio Filho de Deus pisou na terra, quando Ele foi encarnado aqui na terra. Ele é a própria representação do reino de Deus e nos capacita a vivermos esses valores do reino de Deus na nossa vida do dia a dia. Por isso que eu e você temos que estar mergulhados nos valores do reino. Como que acontece isso, pastor? Vivendo a vida comum da igreja local, orando ao Senhor, desenvolvendo a vida de oração, de intimidade com Deus, conhecendo a Deus através da leitura da palavra, e não só leitura por ler, da meditação da palavra. Você não fique pressionado em ler a palavra em quantidade, pressione-se sim em ler em profundidade. Entenda, compreenda, medite nessa palavra, e então vamos começar a ter os valores do reino de Deus em nossa vida. Muitas pessoas fazem perguntas difíceis para nós pastores. Pastor, é a vontade de Deus? Pastor, o que eu devo fazer amanhã? Pastor, qual decisão que eu tenho que tomar amanhã? Assino ou não assino? Compro ou não compro? São pessoas que muitas vezes estão caminhando na vida cristã no começo, eu entendo isso, mas são pessoas que terceirizam a vida de intimidade com Deus para alguns clérigos, que são os pastores, pessoas especiais. Esquecem que a vida cristã é nossa, que o Pai não é do pastor, o Pai não é do líder, o Pai é nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ao trazer o reino, esse poder do reino impacta nossos relacionamentos mais íntimos. Preste atenção, vidas são influenciadas por Cristo e algumas são realmente transformadas. Podemos fazer a diferença em nossas escolas. A ética daqueles que governam nossa cidade pode ser tocada pelos valores do reino. Diz amém aí, querido. Às vezes as sociedades inteiras são transformadas. Orar para que venha o reino, venha o seu reino, é rejeitar as estruturas sociais corruptas de nossos dias e lutar por uma comunidade redimida. É trabalhar para transformar nossa comunidade e sociedade. Orar venha o teu reino é um compromisso de viver as bem-aventuranças do Sermão do Monte, a ética desse sermão na dependência de Deus. Conta essa história verídica das Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji por muito tempo foram colônia britânica. E você conhece a história, você conhece um pouco da história. As Ilhas Fiji são conhecidas pelo canibalismo que acontecia entre as tribos locais. Inclusive, um pastor, sob o nome Baker, ele foi ali cometido dessa atrocidade do canibalismo ao pregar o evangelho nessas ilhas. Mas o evangelho, ele prosperou, o evangelho venceu, e aquela ilha foi transformada pelo evangelho. Pessoas ali entenderam o evangelho, tiveram suas vidas transformadas pelos valores do reino. Isso que ficou no passado hoje é para lembrar as atrocidades que um ser humano pode chegar a fazer sem Deus. Conta essa história que uma grande autoridade britânica foi visitar essas ilhas depois de anos de sua independência,
e ali conversando, o chefe da tribo mostrando tudo o que tinha acontecido na sociedade por causa do evangelho, falou da Bíblia e como a Bíblia os guiava, e aquele chefe do governo britânico caçoou desse chefe da tribo, falando assim: como que vocês, em plena sociedade moderna, crescendo como Ilhas Fiji, o governo local, vocês ainda acreditam nesse livro velho e obsoleto? Então aquele chefe tribal olhou para aquela autoridade britânica e apontou um forno. Está vendo aquele forno? Aquele chefe britânico: sim, estou vendo. Se não fosse esse livro arcaico que você está falando, antiquado que você está falando, transformar a nossa vida, você seria o nosso jantar hoje. Valores do reino transformando sociedades. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um alinhamento da vontade de Deus, realizado em sua plenitude nos céus como na terra. Imagine só, nós vivemos às vezes esses relances de avivamento entre nós. É como se fosse um pequeno tira-gosto de como vai ser a eternidade, a vontade plena de Deus. Quando alguém é curado, um milagre acontece, uma resposta acontece, um avivamento acontece no meio do seu povo. É como se Deus falasse: essa é a minha vontade, mas ainda não é plena, não é completa. Seja feita a tua vontade. Eu me comprometo, quando eu faço um tipo de oração, em primeiro aprender tudo o que podemos aprender sobre a vontade de Deus. Eu e você precisamos aprender a buscar o que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, sempre. Por isso que a gente sempre enfatiza aqui: vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar juntos. Qual é a vontade de Deus? Segundo, eu me comprometo também em fazer essa vontade, em aprendê-la e fazer a vontade de Deus se cumprir. Quando eu vejo injustiça, eu tenho que ser um arauto da denúncia da injustiça. Quando eu vejo alguém em necessidade, eu tenho que ser aquela mão que se estende para suprir as necessidades. Quando eu vejo um coração amargurado, eu e você temos o compromisso, como cidadãos desse reino de Deus, a ouvir a pessoa, a orar por ela e com ela. Cabe a nós fazermos essa diferença e orar: faça-se a tua vontade. Cantamos uma canção linda aqui, fala que Ele é Deus. Se Ele curar, é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Essa semana eu fui questionado: pastor, até quando eu oro pela cura, ou até quando eu aceito a vontade de Deus? Eu falei: você precisa orar com toda a disponibilidade do seu coração e intensidade pela cura. Ore, creia que Deus pode curar. Agora, se a vontade de Deus não for curar, e você entender isso pelos acontecimentos da história, você também vai se submeter de forma incondicional à vontade de Deus. Nós somos radicais em todos os sentidos. Uma hora estamos orando por cura. Se aquela pessoa foi promovida para a glória, eu estou resoluto, aceitando a vontade de Deus, que é muito melhor do que a minha e a sua. Diz um amém mais forte aí, por favor. Mas também temos aqui uma oração que alcança a nossa história. Uma oração que enxerga o outro, uma oração que glorifica a Deus, e uma oração que alcança toda a nossa história. O passado, o presente e o futuro. Quando ele fala ali na oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando do presente. Olha as minhas necessidades. É muito interessante que Jesus não fala o pão nosso da semana, o pão nosso do mês, o carrinho de compra desse mês, dá-nos hoje. É uma dependência diária que Jesus nos ensina a viver. É uma dependência do dia a dia, o pão nosso de cada dia. E ele remete a nossa memória ao maná no deserto, que todos os dias vinha dos céus. O povo recolhia e não podia recolher maná que sobrasse para o outro dia, porque ia apodrecer. Então era aquela porção do dia. O cuidado do Senhor é exclusivo para cada dia da nossa vida. Mateus também, quando fala ali da ansiedade, o povo que anda ansioso, Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala que cada dia trará o seu mal, mas também a sua misericórdia e cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O pão nosso de cada dia é um golpe. Essa oração é um golpe contra a ansiedade doentia, que nos escraviza a um tempo que ainda não chegou, o amanhã. A ansiedade nos escraviza em algo que ainda nem aconteceu. O ansioso vive 3 passos à frente do relógio.
sofre por antecipação. Então Jesus nos ensina: ei, é o pão nosso de cada dia, eu vou suprir a sua vida em fé, dia após dia, creia nisso. Essa oração é esse golpe. Ele nos ensina a pedir esse pão nosso de cada dia, mas é o pão nosso, lembra? Não adianta eu ter o que comer na minha mesa e o meu próximo não ter. Como cristão eu não posso passar bem com a situação dessa. Como cristão eu não posso ver as minhas necessidades supridas e do meu irmão ao lado, não. Por isso que ele fala o pão nosso, é algo do presente. Mas ele continua: perdoa as nossas dívidas. E ele fala do passado. Muitas vezes a gente fala: não, Deus renovou a minha vida daqui para frente, mas existem repercussões do passado da minha história no presente. E Deus lida não só com o meu presente, mas lida com o meu passado também. Lida com as consequências dos meus erros no passado. Por isso que ele fala: perdoa as minhas dívidas, da mesma forma que eu perdoo os meus devedores. Da mesma forma que eu tenho demonstrado misericórdia, eu sei que o Senhor demonstrará misericórdia para a minha vida também. É algo que Deus lida com o nosso passado. Entregar o passado das nossas vidas aos cuidados de Deus é algo que eu e você precisamos aprender sempre. Sempre. Há algo no seu passado que lhe prende ainda? Há algo no seu passado que você precisa lidar com ele, que é sério, e você tem protelado, escondido, tentado evitar? Não. Entregue nas mãos do Senhor. Fala: Deus, me capacite a lidar com essa situação, que eu quero viver livre disso. Mas ele não lida só com o presente, com o passado, mas glória a Deus, com o nosso futuro. Ele fala: não nos deixe cair em tentação. Jesus, ele fala assim: eu e você precisamos estar preparados, o futuro não é fácil. Há tentações, há momentos que o nosso coração vai vacilar, há momentos que nós vamos titubear entre dois momentos, pé em duas canoas. As tentações se levantarão, as seduções do mundo, do nosso próprio coração, situações em que vamos ver a nossa fé testada, assim como o ano passado, e outras situações voltarão esse ano certamente, porque o diabo anda em nosso derredor, tentando um momento para nos tragar. Nossas tentações. Então ele também coloca o seu futuro nas mãos de Deus. Que oração maravilhosa, uma oração que nos leva a ver o próximo, uma oração que glorifica a Deus, mas essa oração que cuida da nossa história. Não há nada melhor do que estarmos depositados, entregues nas poderosas mãos de um Deus que olha para o nosso presente, para o nosso passado, mas também para o nosso futuro. É um Deus que cuida das estações da vida, cuida de quando estamos na primavera e no verão, quando está tudo florescendo, quando está tudo perfumado a nossa vida, mas cuida também do outono, em que parece que não há vida, do inverno, parece que quer nos matar. É esse Deus, o Deus das estações, o Deus da história. E ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa oração nos leve sempre a glorificar a Deus, pelo seu poder, pelo seu reino, pela sua glória, hoje e para sempre. Que essa oração seja um modelo para moldar a minha vida cristã, para moldar não só as minhas orações para com Deus, mas a minha interação com Deus, com o próximo e com a minha vida, com a minha história. Que a oração do Pai Nosso não seja apenas uma repetição nos nossos lábios, meu querido, mas que seja uma verdade na nossa vida, que seja algo transformador, que você possa meditar nessas palavras essa semana, que você possa ser encorajado a desenvolver uma vida de intimidade com Deus, seja com as suas palavras, ou melhor ainda, que seja com o seu coração. Mesmo que você se aproxime de Deus e não tenha palavras, mas que o seu coração esteja envolvido. O coração de Jesus era tão envolvido no tempo de oração, como eu disse, os discípulos pediram: nos ensina a orar. Eu quero ter esse nível de intimidade. Se os discípulos pediram, eu e você também podemos pedir. Espírito Santo de Deus, me ensina a ter essa vida de oração. Me ensina a ter prazer na leitura da palavra, na oração, no conhecimento de Deus. Não há nada melhor. O salmista diz: mais vale um dia nos teus atos do que outros 1000 em qualquer outro lugar. Você pode se colocar em pé. Feche seus olhos.
Queria que você tivesse esse tempo de oração com Deus. Não se preocupe com quem está à sua direita ou à sua esquerda. Queria que você fechasse seus olhos, realmente. Quem sabe você não tem o costume de orar. Quem sabe você sabe que você está longe dessa vontade, dos valores do reino. Faça essa oração no seu coração. Fala: Deus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso aprender dessa intimidade que está ao meu alcance. Está apenas a algumas palavras de distância, através de uma oração. E que o modelo da oração do Pai Nosso possa nos impactar de forma tão tremenda, tão satisfatória, que possamos ser totalmente transformados, assim como esses homens que estavam ali, os discípulos de Jesus, foram transformados. Primeiro, por saber que há um Pai que olha para nós. Segundo, em saber que são as nossas necessidades que importam. E entender que eu glorifico a Deus e que Deus se revela a mim, na minha história, trata com a minha história, seja ela no passado, no presente, ou até aqueles fatos que ainda irão acontecer. Deus cuida de nós. E te glorificaremos, Senhor, por toda a eternidade, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, nós Te louvamos, Te engrandecemos. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou nos corações, aqueles que estão aqui presencialmente, ou naqueles que estão em seus lares. Continue a nos sustentar, continue a ministrar nosso coração durante todo esse dia. Quando teremos o próximo culto às 19 horas, com a entrega do quilo do amor, que realmente seja uma grande demonstração da generosidade do Teu povo, quando entende que o Pai é nosso, que o Senhor nos conduza, Pai, nos nossos desafios dessa semana em vitória, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas? Aleluia.